Vai lá. Então, vamos receber com carinho o pastor Steve. Não fala português. Muito pouco. So good morning. Bom dia. My name is Steve Latham and I'm from London, England. Meu nome é Steve Latham, eu sou de Londres, Inglaterra. I'm a pastor in London. Eu sou pastor em Londres. Also a teacher in the seminary. E também ensino, sou professor no seminário. I've come to Brazil. E eu vim ao Brasil. I'm going back to London tomorrow. E estou retornando para a Inglaterra, para Londres amanhã. So I spent 2 weeks here. E eu tenho estado aqui no Brasil há 2 semanas. Last year I brought a student team to Brazil. E no ano passado eu trouxe um grupo de alunos aqui para o Brasil. We visited some churches and projects in Rio de Janeiro. E visitamos algumas igrejas e projetos no Rio de Janeiro. Samuel, aumenta o retorno, por favor, o microfone dele. Obrigado. I've come this time. E eu vim desta vez because I'm in a time of change. porque eu estou num momento de transição. I'm going to be reducing my work at the seminary. Eu vou diminuir o meu trabalho no seminário. I'm beginning to pastor a church. E vou voltar a pastorear uma igreja. It's a new church for me. É uma nova igreja para mim. But it's not a new church. Mas não é uma igreja nova. The building was built in 1840. O prédio ali foi construído em 1840. So the church is old. Então a igreja é antiga. There's about 100 people. Tem cerca de 100 pessoas. And that tells you something about the state of Christianity in my country. Isso diz algo sobre a condição do cristianismo no meu país. So 100 is more than it was 20 years ago. Então 100 pessoas é muito mais do que eles tinham anos atrás. So that's a good sign. Então é um bom tamanho. But I've come because of this change. I've come to Brazil. E por causa dessa mudança, dessa transição, eu vim ao Brasil. In my previous church, E na minha igreja anterior, we had a number of Brazilian members. nós tínhamos vários membros que eram brasileiros. The worship leader was from Brazil. O líder de louvor e adoração era brasileiro. We cooperated with a number of Brazilian churches in London. E nós cooperamos com diversas igrejas brasileiras ali em Londres. And so I've come really to look and to learn. Então eu vim de fato para olhar, observar e aprender. To meet God. Para encontrar a Deus. I know God's in England as well. Eu sei que Deus está na Inglaterra também. But I've come here to meet God and to learn some lessons and take those lessons back to England. Mas eu vim para estar na presença de Deus e ter algum aprendizado e retornar com isso para a Inglaterra. And it's a privilege for me to be able to share God's word with you this morning. Privilégio para mim eu poder compartilhar a palavra de Deus nesta manhã. So we're going to begin with the Word of God. Então nós vamos iniciar pela palavra de Deus. Exodus 20 verses 3 and 4. O texto de Êxodo, capítulo 20, versos 3 e 4. Êxodo 20, versos 3 e 4. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Amen. Let's pray. Vamos orar. Father, we thank you for your word. Pai, nós agradecemos pela tua palavra. We thank you for your commandments. Agradecemos pelos seus mandamentos. Bring life to us. Traga vida ao nosso coração. We pray that your Holy Spirit will illumine your word. E oramos para que teu Espírito Santo ilumine a tua palavra. We pray that you will apply it to our hearts. Oramos para que ela se aplique ao nosso coração. We pray that you will transform us. Oramos que ela nos transforme. In the name of Jesus, Em amen. nome de Jesus. Amém. Now, coming to Brazil, E vir ao Brasil, I can't tell you about your context. eu posso falar um pouco sobre o seu contexto. I don't know your Quer context. dizer, eu não sei exatamente o seu contexto. I certainly don't know about your life situation. Com certeza eu não sei exatamente as suas circunstâncias de vida. What I can share with you is how the Word of God applies in my context. Mas eu posso falar de como a palavra de Deus se aplica no meu contexto. And I hope
hope that some of it is relevant to you. E eu espero que algo que eu compartilhar aqui seja relevante a você. So here in these commandments, E aqui nós temos alguns mandamentos. we see that God is the only God. Nós vemos que Deus é o único Deus. We should not worship anything E else. nós não devemos adorar a nenhum outro Deus além dele. And often we think, okay, we mustn't worship idols, statues. E muitas vezes a gente pensa então que nós não devemos adorar a ídolos. So we can go into a Catholic church and see all the statues. Então nós vamos às igrejas católicas e vemos diversos ídolos ali. We say, I'm not going to worship those E statues. nós então não vamos adorar a esses ídolos. Or we think about Umbanda or Candomblé, Nós pensamos no candomblé, na umbanda, and we see their idols. e vemos ali também ídolos. We think, I must not worship idols. E pensamos de novo, a gente não deve adorar a esses ídolos. And because I do not worship these E things, porque eu não adoro essas coisas, I think, okay, I'm okay. eu penso que está tudo bem comigo. I don't have any idols. Eu não tenho nenhum ídolo. My house doesn't have any Na statues. minha casa não tem nenhum ídolo, So I'm nenhuma free. imagem. Então eu estou ok, estou liberto disso. But a man called John Calvin, Mas um homem chamado João Calvino, he said that our heart ele disse que o nosso coração is an idol factory. é uma fábrica de ídolos. Our heart manufactures O idols. nosso coração produz ídolos. And we can see this if we look at our next text, Romans chapter 1, Nós verse podemos 25. ver isso se olharmos para o próximo texto que está em Romanos capítulo 1, verso 25. Romanos 1, verso 25, diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Amen. Because maybe we live in a secular society, Porque nós vivemos principalmente numa sociedade que é secular, secularizada, we don't recognize our idols. nós não reconhecemos os nossos ídolos. An idol is anything E um ídolo é qualquer coisa that takes the place of God in our que affections. ocupa o lugar de Deus, a nossa atenção, a nossa afeição. If something takes first place in my life, Então, se algo ocupa o primeiro lugar na minha vida, it is an idol. isso é um ídolo. An idol is something that makes us lean away from the vertical. E um ídolo é algo que nos inclina a sair da vertical. We are created to be in relationship with our Creator. Nós fomos criados para termos esse relacionamento com o nosso Criador. And when we have an idol, E quando nós temos um ídolo, we lean away from the perpendicular. ficamos para fora desse relacionamento. We lean towards something in creation. Nós acabamos por sermos inclinados para algo que é da criação. We take something which God has created Nós pomos algo que foi Deus que criou and we absolutize part of the creation. e nós tornamos isso algo absoluto na nossa vida, algo que era criado. We make something which the Creator has created absolute. Nós tornamos algo que o Criador criou em algo absoluto de valor para as nossas vidas. Instead of centering our life on God, E ao invés de centrarmos a nossa vida em we Deus, make something He has created into our center. nós tornamos algo que Ele criou o centro da nossa vida. Now, if we look at the Old Testament, E se nós olharmos para o Velho Testamento, there are many false gods. tem diversos deuses falsos. Some of them were from the Canaanite culture. Alguns vieram da cultura cananita, Some of them were from other cultures like Babylon. outros de outras culturas, como a babilônica. And the prophets repeatedly warned the people E os profetas diversas vezes advertiram ao povo to not worship these idols. para não adorar a esses ídolos. We might say, E podemos dizer, I don't worship Baal today. mas eu não adoro a Baal hoje em dia. I don't worship Molech today. Eu não adoro a Molech nos dias de hoje. Nobody worships those probably in São Paulo. Nenhum de nós talvez adore a esses deuses em São Paulo. So we say, so those commandments, they're not relevant. Então eu penso que esses mandamentos talvez não sejam relevantes. A psychologist called Carl Jung
um psicólogo chamado Carl Jung. He's not a Christian, Ele não é cristão. but he said that these gods in history Ele disse que esses deuses na história represent permanent archetypes. Representam arquétipos And these are permanently in our minds and in our que culture. estão permanentemente na nossa mente e na nossa cultura. And so even if we don't recognize the supernatural being, Então, mesmo que nós não reconheçamos a questão sobrenatural desses seres, what they represent o que eles representam are still temptations for us today. ainda são tentações para nós hoje. Now I've selected 4 Old Testament idols. Então eu separei 4 ídolos que aparecem no Velho Testamento. There were lots. There were many. Há diversos, But I've just selected 4 mas eu apenas separei 4 to show us how we can read the Bible and apply it to our lives today. para mostrar como nós podemos ler a Bíblia e aplicá-la em nossas vidas hoje. And the first one I'm going to look at is the false god Baal. E o primeiro que nós vamos olhar é o Deus falso chamado Baal. And he was a god of fertility. Ele era o Deus da fertilidade. He was a god of the land. Ele era um Deus da terra. He sent the rain, Ele mandava chuva, guaranteed a crop for that year. garantia a colheita para aquele ano. When I say he sent the rain, Quando eu digo que ele mandava chuva, of course I don't believe that he sent the rain. claro que eu não creio que era ele quem ordenava isso. That's what they believe. É o que eles acreditavam. So he was a god, as Marxists say, Então ele era um Deus, como os marxistas dizem, of the means of production. dos meios de produção. He guaranteed the production of the economy. Ele garantia a produção, a economia. So you've got the people of Israel, Então você tem o povo de Israel, they come into Canaan. eles vão para Canaã, Now they are shepherds, e ali pastores, they're nomads, os nômades, and they come into a sophisticated society, e eles chegam a uma sociedade moderna, a rich, prosperous society. rica, em uma sociedade bem próspera. Now they don't know how to organize an advanced economy. E eles não sabem ainda como organizar uma sociedade, uma economia avançada. For them, Jehovah is a God of shepherds. Para eles, Jeová é o Deus dos pastores. They don't know that. They don't think that Jehovah understands how to organize a sophisticated economy. Eles pensam que Jeová não sabe trabalhar numa economia sofisticada. So the obvious thing to do Então a coisa óbvia a fazer is to worship the God of that advanced economy. é adorar ao Deus daquela economia avançada. Certainly, you're in charge of all these big farms. Certainly, you're in charge of these big farms. Então você é o responsável por aquelas grandes fazendas. So obviously, you worship the God that will guarantee Então é your claro que crops. você vai adorar ao Deus que te garante a colheita. Baal is a God of production. E Baal é o Deus da produção. Baal is a God of fertility. Baal é o Deus da fertilidade. And he applies to us today. Isso se aplica a nós hoje. He applies to the nation's economy. Isso se aplica à economia nacional das nações. Where a nation worships its national product. A nation worships its national product. Uma nação adora a sua produção econômica, a sua economia. But it also represents something for us personally. Mas isso também representa algo que é para nós na vida pessoal. We all like to go shopping. Todos nós gostamos de fazer compras. We like to own things. Nós gostamos We like to own things. de possuir as coisas. I'm staying in a hotel opposite the shopping mall. Eu estou justamente no hotel aqui em Santo André, do lado oposto a um shopping. I went to have a look around. E eu fui ali passear um pouco para ver ao redor. It's just like a shopping mall in England. E é igualzinho a um shopping ali na Inglaterra. The names of the shops are different. Os nomes das lojas são The diferentes, stuff in the shops is the same. mas as coisas dentro das lojas são iguais. And people are walking around E as pessoas estão ali andando ao redor and they are worshipping. e elas estão adorando. The temples for today Os templos de hoje em dia are our shopping malls. são os shopping centers. Think how big the shopping mall is. Pense no tamanho, quão grande é um shopping center. Think how big the high-rise office blocks are. Think how high the office blocks are. Pense no
quão grandes são as estruturas desses comerciais, desses shoppings. The biggest buildings in any society reflect their idols. Os grandes prédios em uma sociedade refletem os seus ídolos. It used to be churches. Costumava ser as igrejas. Then it was government buildings with the biggest. Depois eram as obras, os prédios do governo. Now it's business. E não são os prédios de negócios, os escritórios. If anything will kill the church, Se algo vai matar a igreja, it's not going to be science. não será o silêncio, It's not going to be philosophy. não será a filosofia, It's not going to be postmodernism. não será o pós-modernismo, It's going to be vai ser shopping. os shoppings. We all want to go shopping. Todos nós queremos fazer compras. This is what we build our life around. É a maneira como nós construímos a nossa vida. Sometimes we think we're free of shopping, Talvez a gente pense que nós estamos livres desse desejo de fazer compras. particularly men. Em particular os We think homens. it's just the women who like to Penso que isso é coisa de mulher. new shoes. Novos sapatos. So we let our wives go shopping. E então a gente deixa nossas esposas irem fazer compras. But you know, we may like our new car. Mas talvez a gente goste de carros novos. I mean, sometimes I think I'm free of shopping. E talvez eu pense um homem que eu estou livre desse desejo de fazer compras. You show me a bookshop, Mas me mostre uma livraria, I'm in there. eu vou estar ali. I come out with E books. eu vou sair dali com livros. I think I'm better, Eu acho que sou melhor. but it's still shopping. Mas isso ainda é possuir coisas, é fazer compras. We have aspirations, Nós temos aspirações. and they are forming us and shaping us. E isso está nos formando, nos modelando, nos moldando. There is discipleship in the church, E há discipulado na igreja, but every day mas todo dia we are being discipled by our nós society. estamos sendo discipulados pela nossa sociedade. The internet, A internet, advertising, as propagandas, is shaping our mind. isso nos molda a nossa mente. These are the idols, Esses são os ídolos. and they disciple us, E eles nos discipulam. and they demand E sacrifices. eles exigem Could sacrifícios. be our money, É o nosso dinheiro, could be our families. poderia ser a nossa família. So we work long hours, Então nós trabalhamos por horas, muitas not horas, just to buy food, não apenas para comprar comida, but to buy the latest gadget. mas para comprar o aparelho mais moderno, mais atual. And so we neglect maybe our children. Então nós ignoramos nossos filhos. So we have sacrifices. Então nós fazemos sacrifícios. And we buy the latest gadget, Então nós compramos o aparelho mais moderno and 2 weeks later, e 2 semanas depois it's out of date. está desatualizado. And we want the next one. E queremos o próximo. And then we want the next E one. queremos o outro. Because an idol is always hungry, Porque ídolo está sempre com fome. always demanding more. Sempre exigindo mais. So the second idol, E o segundo ídolo, eles tinham esses postes grandes. and these were huge phallic symbols. Huge phallic symbols. Ok. E era parecido com um órgão sexual bem grande. And they would worship around this E pillar. eles adoravam a esse pilar, a essa estátua. And you can see the link between fertility and the statue. E poderia enxergar ali a conexão entre fertilidade e aquela estátua. And in the temples, E nos templos, they had temple prostitutes. eles tinham prostitutas dos templos. You could go on and have sex with a prostitute, Você podia ir ali para ter relações sexuais com uma prostituta, male or female. com homem ou com mulher. And this would guarantee the fertility of the soil. E isso iria garantir a fertilidade do terreno ali, do solo. It's a kind of magic. E era um tipo de mágica. You show your fertility, your human fertility, Você mostra a sua fertilidade humana and you guarantee the fertility of your soil. e você garante a fertilidade do seu solo, do seu terreno. So sex and sexuality Então o sexo e a sexualidade become sacred. se tornaram sagrados. And especially women Principalmente para as mulheres become victims of this idol. que se tornaram vítimas desses ídolos. In our society, E na nossa sociedade, we say, well, we don't have statues, we don't have big pillars, nós pensamos que nós não temos ídolos grandes, estátuas, pilares, but we do have
Mas We have pornography. nós temos a pornografia. One survey Uma pesquisa showed that 50% mostra que 50% of Christian men dos homens cristãos watch pornography. veem pornografia. That's only the men who admitted it. E isso é apenas os homens que reconheceram isso, que admitiram isso. I don't know you, Então eu não te conheço, but maybe mas talvez 50% of the men 50% dos homens here today aqui hoje watch pornography. assistem, veem pornografia. And by doing that, E ao fazer isto, we are devaluing nós estamos tirando o valor our sisters. de nossas irmãs. We're making our sisters into sex objects. Nós estamos tornando nossas irmãs em objetos sexuais. And that is a temptation for our society. E isso é uma tentação da nossa sociedade. It isn't even real sex. E não é um sexo de fato, real. It's on a screen. Está ali na tela, And we worship it. mas nós estamos adorando a isso. We become addicted. Nós nos tornamos viciados a isso. Idols are always addictive. Ídolos são sempre viciantes. We go back Estão again dependentes. and again. Nós retornamos ali de novo e de novo. Like drugs. É como uma droga. The first time it gives us a strong hit. Primeira vez isso te dá uma sensação forte, But then we need to increase the dose mas aí depois a gente tem que aumentar a dose in order to get the same effect. para ter o mesmo efeito. So it gets more and more Você extreme. precisa de mais e mais e mais. And pornography gets more and more E extreme. pornografia é isso. Você precisa de mais e mais e mais. What you saw the first time Então aquilo que você viu pela primeira vez doesn't have the same effect. não tem o mesmo efeito. So you need to go something E more extreme. você precisa fazer algo mais ali. And you go back again and E again. aí você volta e volta e volta. And eventually it's not really having any effect on you at all. Sorry. Eventually it's not having any effect E at all. talvez isso não tenha nenhuma consequência de fato em você, But you keep going back. mas você continua a retornar ali. And it's not just pornography. E não é apenas pornografia. So sexuality and sex become the center of our identity. Então sexualidade e o sexo se tornam o centro da nossa identidade. There's an American film called High Fidelity. Tem, American film called High Fidelity. tem um filme americano chamado Alta Fidelidade. This is a great film. It's a great film. É um grande filme aí. High Fidelity, eu não conheço. Very Alta interesting. Fidelidade. Yeah, it's very interesting. É interessante. And this guy breaks up with his girlfriend, E tem um rapaz ali que rompe com a sua namorada. and he has a one-night stand. E ele tem One night of sex uma noite de sexo with the girl, com uma garota. and she says, E ela diz: "I'm not going to let anything get between me and my human rights." eu não vou deixar que nada fique entre mim e os meus direitos. And he says, "Do you mean that having sex is your human rights?" E ele diz assim: e você pensa que ter relação sexual é seu direito? She says, "Yes. E ela diz: sim, This is what I deserve. isso é o que eu mereço, o que eu desejo. I must have it. Eu devo ter isso. It's something I need. É algo que eu preciso. It's like an itch. An itch. Scratch your itch. É como uma coceira. It's just natural. É algo assim, natural. Doesn't have any meaning. Não tem um significado. It's not very important. Não é algo importante. But I must satisfy it. Mas eu fico satisfeita. It's like going for a McDonald's. É como ir ao McDonald's. I go to do it. I don't think a lot about it. Eu não fico pensando muito a respeito disso. Não tem um significado. But I must have it. Mas eu preciso. It means we get our identity from our sexuality. Isso quer dizer que nós tornamos a nossa identidade se identifica com a nossa sexualidade. So particularly for the gay community. Então, em particular para a comunidade gay, part of the problem for churches parte do problema para as igrejas is that they think we're not just criticizing their behavior. é que eles pensam que nós não estamos criticando apenas o seu comportamento. They think we're criticizing who they are. Eles pensam que nós estamos criticando quem eles são. Because their sense of identity Porque há uma sensação de sua identidade is connected with their sexuality. está conectada com a sexualidade. This is who I am. É quem eu sou. If you
reject my behavior, Então, se você rejeita o meu comportamento, a minha maneira de ser, you reject me. você está me rejeitando. So we say there is a distinction Então, nós dizemos que há uma distinção between behavior and orientation. entre o comportamento e a orientação, They say there's no difference. mas eles dizem não há diferença. This is who I am. É quem eu sou. So this is very important for us preaching the gospel today. Por isso, é muito importante nós pregarmos o Evangelho hoje. For me, this is personal. E para mim isso é muito pessoal. The Americans say that we have skin in the game. The Americans say we have skin in the game. Skin in the game. We're involved. Porque nós dizemos que nós estamos envolvidos com essa prática, com esse jogo. So for me, Porque para mim, I experienced same-sex attraction. eu experimentei na minha vida a atração sexual pelo mesmo sexo. I am married Eu sou casado to a woman, com uma mulher. so it's okay. Tá tudo bem, You don't need to worry. não precisa se preocupar. But it's still a temptation for me. Mas isso ainda é uma tentação para mim. Something I need to watch my thinking. É algo que eu preciso estar atento ao meu pensamento. And so it's important, for example, for leaders E isso é importante para líderes, to have our testimony. para testemunhar sobre isso. Because it's important that we show people it is possible to follow Christ, Porque é necessário que nós mostremos às pessoas que é possível seguir a Cristo, to be accepted by Christ, ser aceito por Cristo and not elevate this idol. e não continuar elevando este ídolo, destacando esse ídolo. I was speaking to somebody in my church, Eu estava falando com alguém na minha igreja, having a coffee. estávamos tomando um café, I didn't know him. eu não o conhecia, I just said in the conversation, e eu falei ali naquela conversa. I experienced same-sex E attraction. eu experimentei esse problema de ter a atração pelo mesmo sexo, A few minutes later, e alguns minutos depois, he said, "Look, I'm gay." esse rapaz disse, eu sou gay. I was the first person he ever told, E eu fui a primeira pessoa que ele conseguiu falar sobre isso. because I was prepared to share myself with him. Porque eu estava preparado para compartilhar sobre a minha vida com ele. But our society elevates Ashtoreth. Mas a nossa sociedade, ela eleva, exalta Astorete, esses postos One sagrados, of our gods. como um dos nossos deuses. And if you're straight, Isso, if you're straight, e se você for direto, por claro, don't think you're free. não pense que você está livre. How many people Quantas pessoas want to get married? querem se casar? It's the center of their life. É o centro das suas vidas. It's their idol. É o seu ídolo. I must have a husband. Eu preciso ter um marido. I must have a girlfriend. Eu preciso ter uma namorada. I'm not a real man Eu não sou um homem de fato, unless I've got a beautiful a girl. não ser que eu esteja com uma garota linda. I'm not a real woman Eu não sou uma mulher de fato, unless I've got a husband. a não ser que eu tenha um marido. This becomes an idol. Isso se torna um ídolo. It defines my value. Isso define os seus valores. And if I don't have it, E se eu não tenho isso, se eu não possuo isso, I think I'm a failure. eu penso que eu sou um fracasso. And everybody else thinks I'm a bit of a failure too. Everyone else thinks I'm a bit of a failure too. E todo mundo vai pensar também que tem um fracasso. When I get to 30, 34, Quando você alcança seus 30, 40, people just think, well, you're past it now. agora isso está no passado. So we have to identify the idols that we Mas nós worship. precisamos identificar os ídolos que nós adoramos. The third one E o terceiro ídolo is the god Molech. é o Deus chamado Moleque. Moloch. Many of you know Talvez você saiba that he was worshipped through child sacrifice. que ele era adorado justamente através do sacrifício de crianças. Now the academics, E para os acadêmicos, they thought this was fiction. They thought this was eles fiction. pensaram que isso era ficção. They thought it was just the Jews criticizing these Pensavam que era Canaanites. apenas os judeus criticando os cananitas. They thought the Jews were just making up lies about Pensando their que enemies. os judeus estavam inventando mentiras sobre os seus inimigos. Then some archaeologists, Mas aí alguns they arqueologistas, found some ovens. eles encontraram alguns locais, algumas evidências ali. And in them they found E naqueles locais the burned bones of babies, encontraram ossos de crianças, de bebês ali queimados. proving that Moloch worship was real. Provando que a adoração a Moloque
era real. Now we don't do that today. Ok, a gente não faz isso hoje, But there are sins against children. mas há pecados cometidos contra crianças hoje em dia. There is child trafficking. Há o tráfico de crianças, Children trafficked across countries, crianças sendo traficadas através dos países, within countries, ou dentro dos próprios países, sometimes for the sex trade, muitas vezes por questões de sexo, sometimes for domestic slavery. muitas vezes por a questão do escravo doméstico. In London today, there are slaves. In London today, there are slaves. Em Londres, nos dias de hoje, há escravos. Often brought in by rich people from other countries. E muitas vezes trazidos por pessoas ricas, são trazidos esses escravos de outros países. They take their passport, Eles pegam o passaporte deles they don't let them out of the house, e não deixam sair de casa. they beat them, Eles batem neles they keep them trapped. e trancam essas pessoas. They don't have a passport, Não tem passaporte, so they can be arrested. então eles podem ser presos. Illegal immigrants. Isso é uma questão de imigração ilegal. I had to help one lady Eu tive que ajudar uma senhora escape from her employer. que fugiu do seu empregador. She had no money, Não tinha dinheiro, beaten, tinha apanhado, locked in the house. foi presa ali na casa por um tempo, She didn't have her passport. não tinha o passaporte. We had to help her escape, E tivemos que ajudá-la a sua fuga, get her legal help. e é uma ajuda ilegal. She was an adult, but it happens to children as well. Ela é adulta, mas também tinha filhos. Tinha And then there is crianças. child abuse. E havia a questão do abuso da criança. We're going through a stage in my own country E nós estamos passando por um momento no meu país where there is a national investigation que há uma investigação acontecendo em plano nacional into historical child abuse. em justamente nessa questão histórica do abuso de crianças. They're investigating members of parliament, Eles estão investigando membros do parlamento, church leaders, líderes de igrejas, entertainment, celebrities, pessoas da televisão, do entretenimento, for the past 50 years, dos últimos 50 anos, who used their position que usaram justamente a sua posição ali to abuse children. para abusar de crianças. Of course, most child abuse É claro que a maioria das situações de abuso infantil happens within the family, acontece dentro da própria família. happens with people that the child knows. Acontece com pessoas que a criança conhece. So we see that there is still the abuse of children. Então ainda há o abuso infantil. Of course, there is also abortion, E há também a questão do aborto, where children never live, que crianças que nunca chegam a viver de fato, are sacrificed. elas são sacrificadas. Now we know there's forgiveness and mercy. Nós sabemos que há misericórdia e perdão, Some women have abortions. e Some women have abortions algumas mulheres passam para a questão do aborto, because they're in very difficult que circumstances. estão em situações muito difíceis. We don't want to condemn people. Não, a questão aqui não é condenar as pessoas, And yet, this is still Molech worship. mas ainda assim, isso é uma adoração a Moloque. So the final idol I want to look at E o último ídolo que eu gostaria de is observar an Assyrian god é um deus da Síria called Nebo. chamado Nebo. And his symbol was the clay tablet. E o seu símbolo era uma tábua de barro. They would have a tablet of clay. E havia tábuas de They barro would write on the que tablet. eles podiam escrever nessas tábuas. Government records were kept on these tablets. Alguns registros de governos foram escritos nessas tábuas. Big empires Grandes impérios were made possible because of this technological breakthrough. se tornaram concretos, possíveis, justamente por causa dessa tecnologia, They could keep esse records. recurso. They could keep records of taxes. Porque eles podiam manter os registros dos They impostos, could keep records of the administration. mas manter os registros de sua administração. And today, E hoje em dia, we also have a technological breakthrough. nós também temos essa questão da tecnologia. It's not clay tablets. Não são tabletes de barro, It's computer tablets. são computadores, tablets. We keep records. E mantemos ali registros Business and the government de negócios, do governo, advanced to this technological breakthrough. e essa tecnologia que continua a avançar. And many of us carry in our pocket E muitos de nós estamos carregando nos nossos bolsos a piece of high-tech machinery. pedaços assim
instrumentos de alta tecnologia. In 1950, in the year 1950, E no ano de 1950, it would take a computer that filled 2 rooms, precisava que um computador ocupasse 2 salas. and it would not do as much as your smartphone. E esse computador não iria armazenar o tanto que o seu smartphone armazena hoje. We don't use half of what our smartphones will do, E não usamos a metade do que um smartphone realmente faz. but we worship them. Mas nós nos adoramos. It could be satellite TV. Pode ser a TV a cabo. We become dependent on it. Nós nos tornamos dependentes disso. In my country, I don't know about your No country, meu país, eu não sei aqui, young people don't watch TV anymore. os jovens não assistem a TV aberta mais. They watch TV on their computer. Eles assistem a TV através do computador. I don't watch TV anymore. Eu não assisto mais TV. I watch Netflix. Eu assisto Netflix. It's a lot easier. É muito mais fácil. I can watch what I want, when I Eu want. assisto aquilo que eu quero, quando quero. Our whole society is changing. E nossa sociedade inteira ela está mudando. Family does not sit down at the same time every day. A nossa família, nos dias de hoje, ela não se junta ali para sentar com regularidade no mesmo dia. To have a meal together. Para ter as refeições juntas. All separate. É tudo separado. They don't even sit down and watch the same TV program together. As pessoas dentro das famílias não precisam sentar juntas para assistir o mesmo programa de TV. Mom's watching the novella. As mamães estão assistindo as novelas. Dad's in another room watching the football. Os papais estão em outra sala assistindo futebol. The son's upstairs playing computer games. Os filhos estão na parte de cima da casa jogando videogame. The daughter's doing social networking. As filhas estão na rede social. And we're all separate. Estamos todos separados. It's breaking us apart. It's breaking us E apart. isso está nos separando por completo. So this is again part of our infatuation. Our infatuation, our worship. E essa faz parte da adoração atual do momento. Idols make us feel good about E ourselves. os ídolos fazem a gente se sentir bem sobre nós mesmos. Help us to find our identity. E eles nos ajudam a encontrar a nossa identidade. But it's a kind of justification by works. Mas é um tipo de justificação por obras. Because I must perform before the idol. Porque eu preciso ter uma performance diante desse ídolo. If I'm too poor to have the latest phone, Se eu for muito pobre para conseguir ter o smartphone mais moderno, mais atual, if I don't have a girlfriend, se eu não tiver uma namorada, if I'm not making a particular salary, se eu não estiver ganhando um valor que eu penso que tenho que ganhar, then I'm not a success for the idol. então eu não tenho conseguido um sucesso com esse ídolo. I always need to work harder. E eu preciso trabalhar mais ainda I need to work harder to be a success in my life. para conseguir ter sucesso na minha vida. Because the idol does not accept me for who I am. Porque este ídolo não está aceitando da maneira como eu sou. And we have a problem. E nós temos um problema. I was visiting another church in Brazil. Eu estava visitando uma outra igreja no Brasil. The pastor was very worried about the problem of depression. E o pastor estava muito preocupado com o assunto, com a questão da depressão. I didn't know this is a problem in Brazil. E eu não sabia que isso era um problema aqui no Brasil. Big problem in England. Isso é um problema muito grande ali na Inglaterra, There are many causes. por diversas razões. One is that we do not accept ourselves. E uma é que nós não aceitamos a nós mesmos. We don't value ourselves. Nós não damos valor a nós mesmos. We think that we don't match up. Nós pensamos que a gente não alcança. Think about your talk to yourself. Nós não alcançamos esses valores. Então pense como você conversa consigo mesmo. What do you think about when you don't think about anything? O que você pensa quando você não está pensando sobre nada especificamente? O que passa na sua cabeça? You're waiting for the bus. Você está ali esperando o ônibus. Your mind is wandering. Onde está tua mente está divagando? Where do your thoughts go? E onde vão os seus pensamentos? Maybe it's like this. Talvez seja mais ou menos assim. Today wasn't a very good day at work. Hoje não foi um dia bom no trabalho. My boss got angry with me. Meu chefe ficou bravo comigo. So I'm not very good at my job. Então eu não sou muito bom no meu trabalho. So I'm not a very good person. Então eu não sou uma pessoa muito boa. I'm not very successful. Eu não sou bem sucedido. My dad said I wasn't successful. Meu pai falou que eu não era bem sucedido. My mum said I would never be successful. Minha mãe falou que eu não era bem sucedido. I'm really not very good. Eu talvez não seja tão bom. I feel really bad. Eu me sinto muito
mal. I feel depressed. Eu sinto depressão. I'm really rubbish. Eu me sinto um lixo. I'm just a waste of time. Eu só tenho perdido o meu tempo. No wonder nobody likes me. Ninguém gosta de mim. That's self-talk. E isso é a conversa pessoal. And we depress E ourselves. a gente vai se deprimindo. Something happened. Alguma coisa aconteceu. It's real. É real. We had a bad day at work. Ok, a gente teve um dia mal no trabalho. My boss did get angry. O meu chefe de fato ficou bravo And then we comigo. begin to think. Mas aí a gente começa a pensar. And maybe we begin to connect E talvez a gente comece a fazer uma conexão with things people said to us in the past. com coisas que as pessoas disseram a nosso respeito no passado. And though this single negative thing, E talvez algo bem específico negativo, maybe not very important, que não era tão importante, but it reinforces what I've been told all my life. mas reforça aquilo que foi me ensinado por toda a minha vida. So my self-image, Então minha autoimagem está para baixo. because idols Porque os ídolos always demand sacrifice. sempre exigem sacrifícios. Sometimes the sacrifice is me, Às vezes o sacrifício é eu mesmo, my self-image. é a minha autoimagem. And so we try to have therapy. E nós tentamos ter terapia. We might turn on the TV or the A laptop. gente pode ligar a TV ou o laptop We forget our problems e a gente pensa que esquece os nossos problemas for a couple of hours. por talvez algumas horas. We might buy some weed, Talvez, marijuana. talvez a gente compre alguma droga, And we maconha. smoke, A gente vai lá fumar um pouquinho, and we feel good. baseado, e a gente se sente We feel bem, relaxed. We feel relaxed. e se sente relaxado, Maybe for a week. talvez por uma semana, And then we come out, e depois a gente sai disso our problems are still e there. nossos problemas ainda estão ali. It's not really a solution. Porque não é uma solução de fato. The difference with the real God A diferença com um Deus que é real is that He accepts us as we é are. que Ele nos aceita como nós somos. It's not about religion. Não é sobre religião. Religion is another God. Religião é um outro Deus. And sacrifice. Também exige Makes sacrifícios. us feel like failures. Também nos faz sentirmos fracassados. You know, there are two ways to avoid E God. tem duas maneiras de evitar a Deus. One is by being really bad. Talvez uma das maneiras é sendo de fato muito mal. The other one is by being really good. The other way is by being E a outra forma é pensar ser muito bom. One way is by being non-religious. Um é não ser religioso. The other way is by being very religious. E outro é ser muito religioso. So I think I'm religious. Então eu penso, eu sou religioso. So I don't really need to follow God. Eu não tenho tanta necessidade de seguir a I'm Deus. a good Eu person. sou uma boa pessoa. So I don't need God. Eu não preciso de Deus. So religion reinforces E a religião reforça our separation from God. a nossa separação de Deus. God accepts us as we are. Deus nos aceita como nós somos. He does not demand sacrifice. Ele não está exigindo He sacrifícios. provides the sacrifice. Ele oferece o sacrifício. He provides His Son. Ele oferece o seu filho. And Jesus takes everything bad that we have ever E done. Jesus leva sobre si tudo aquilo de mal que nós fizemos, que The cometemos. worst thing that you can remember A doing. pior coisa que você pode se lembrar de ter feito. When you remember it, you feel ashamed. Quando você lembra disso, talvez você sinta-se envergonhado. Jesus died for that. Jesus morreu por isso. Jesus knows everything about Jesus sabe tudo sobre você. you. Jesus knows everything you've ever done. Jesus sabe tudo aquilo que você já He fez. knows everything you've ever thought. Ele sabe sobre tudo aquilo que você já pensou. He still loves E you. Ele ainda assim te ama. He will always love you. Ele sempre te amará. We need to center our Nós lives precisamos centralizar em nossas vidas on Jesus, em Jesus. not on anything else. Nada mais. Even good things, Mesmo que sejam coisas boas, they can become idols. elas podem se tornar ídolos. And it's a temptation always E isso é sempre uma tentação. for us to take part of the creation Para a gente justamente tomar algo que é da criação and worship it instead of the e Creator. adorar a isso no lugar do Criador. So I'd like to pray with us. Eu today. gostaria de orar por vocês. I'm going to pray E eu vou orar for us to repent of our idolatry. para que a gente se arrependa da nossa idolatria. I don't know you, Eu não te conheço,
I don't know what the center of your life is. Eu não sei qual é o centro da sua vida. I know I have my own idols to Eu repent sei sobre os ídolos que eu preciso me arrepender. of, and probably you do too. E provavelmente você também sabe. Anything that takes the place of God in our affection Qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na sua atenção, na sua afeição, is an idol. isso é um ídolo. So that's the first thing. That's the first thing. E essa é a primeira coisa. The second thing I will pray E a segunda coisa que eu vou orar is that we will center our lives on é Jesus. que nós iremos centrar as nossas vidas em Jesus. So we let go of false idols. Que a gente permita que vá embora da nossa vida os ídolos falsos. We lay hold of the true God. E que a gente se intere do Deus verdadeiro. Que a gente se incline para o Deus verdadeiro. Is that okay if we pray? Está bem assim se nós orarmos assim? Amém? Vamos ficar em pé? I invite you just to put your hand on your heart Eu quero te convidar a colocar a sua mão no seu coração agora. and raise your other hand to E heaven. levante a sua outra mão aos céus. I shall pray. E eu vou orar. I invite you Quero te convidar to echo these words silently in your heart. para ecoar essas palavras em silêncio, de maneira silenciosa no seu coração. So we say, Father God, Vamos dizer, Deus do céu, meu Pai, we acknowledge that we have centered our life on created things. nós reconhecemos que temos centralizado a nossa vida em coisas que foram criadas. I admit that I have made things the center of my life. Eu reconheço que eu tenho tornado coisas no centro da minha vida. I have made good things the center. Eu tornei coisas que são boas uma coisa central na I have minha made vida. bad things the center. Eu também tornei coisas que são más centrais na minha vida. I confess that they have taken your place in my affections. Confesso que elas ocuparam o seu lugar na minha vida. I want to repent of my idolatry. Eu quero me arrepender da minha idolatria. I want to let go of that Eu idolatry. quero que essas coisas saiam da minha vida. Where it is a good thing, Mesmo que elas sejam coisas boas, I want it to take second place to eu you. quero que ocupe o segundo lugar, porque eu quero o Senhor primeiro. Help me to center my life on you. Me ajude a centrar a minha vida em Ti. Thank you that I don't need to sacrifice. Obrigado porque eu não preciso sacrificar nada. Thank you that you sent your son Jesus to sacrifice for me. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para ser o sacrifício no meu lugar. Thank you that you've taken everything I've done in my life Obrigado porque Ele tomou tudo o que aconteceu na minha vida. and you carried it on the cross. Ele levou a mim na cruz. Thank you that you love me. Obrigado porque o Senhor me amou. Thank you that you love me no matter what I've done. E obrigado porque o Senhor me amou, não importa aquilo que eu tenha feito. Thank you that you accept me for who I am. Obrigado porque o Senhor me aceita por quem eu sou. Thank you that you will always love me. Obrigado porque o Senhor sempre irá me amar. Amen. Amém. Amen. Amém. Você pode sentar. Vamos dar salva de palmas a Jesus. Pastor Andre and I were talking before the service, Pastor André e eu estávamos conversando antes do início do and culto. we noticed this book on his bookshelf. E a gente encontrou esse livro ali na biblioteca dele. Timothy Keller Bales É. stuff. Deuses Falsos, o livro do Timothy Keller. Covers the same territory as the sermon. E abrange sobre isso que nós conversamos aqui. Slightly different approach. De uma maneira diferente. So I recommend if you can get hold of the book, Gostaria de recomendar a você adquirir esse livro. don't steal his. Não precisa roubar o dele. That's sin. Isso é um pecado. So buy your own. Então compre o seu livro, But it'd be really useful. mas vai ser muito útil. Obrigado.